Senhoras e senhores, prosseguindo as nossas aulas, a gente interrompeu a nossa atividade ontem falando de saúde indígena. Foi colocado a vocês no início da exposição da nossa disciplina sobre as leis que fizeram adequações, fizeram adições dentro da 8080. Os concursos, na maioria das vezes, colocam lá uma ou outra questão que faz essa adição. Ele cobra para ver se o candidato se atualizou com relação a essa legislação. Nós temos uma adição, que foi a adição da saúde indígena. Essa saúde indígena instituiu um subsistema de atenção indígena. Então ele criou os DSEIs, que são Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Por quê? Eles precisavam dar saúde para os índios, só que da maneira deles, respeitando as diferenças deles. Lembra aquele desenho da equidade? A gente deixou aquele modelo da igualdade e partiu para uma coisa mais relacionada à equidade. Financiamento é... Leia a pontuação. Quem que financia? Estado. Não. Financiamento... Distrito Federal. Federal. Ponto. Então quem financia? É o Estado. União financia. União. Aí ele coloca mais à frente o quê? Estados e municípios poderão... Então podem ajudar. Não são obrigados. Não são obrigados. Tanto que a grande fundação que cuida dessas populações indígenas no Brasil chama... UNAI. E ela é uma fundação federal. Acredito que 11. Então, aconteceu uma articulação com os órgãos responsáveis pela política indígena. Então, o que aconteceu? Sentaram-se lá grupos de indígenas, grupos de defensores dos índios, grupos de defensores dessas pessoas, desses subgrupos, dentro de uma grande sociedade, e definiu-se que a saúde indígena estava ficando marginalizada. Então eles pegaram e fizeram uma adição na lei, tá? Para que a cultura fosse colocada, ou a saúde indígena fosse colocada. Só que tem um respaldo muito interessante. Levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas. Eu posso dar um exemplo a vocês, que é o exemplo da má formação congênita. Então, algumas tribos indígenas no país, quando o feto, o bebê, nasce com alguma má formação congênita, ele não é amamentado pela mãe. Para quê? Para não criar vínculo. Então, a gente já sabe, dentro de uma maternidade, se aquela indígena não quer amamentar o seu bebê, ela provavelmente o rejeitará. Isso para uma etnia caucasiana, um outro subgrupo, a gente vai achar isso um pouco abominável, porque a amamentação é um ato de amor e aquela coisa toda que a televisão nos aplica. Mas a gente tem que respeitar essa cultura deles e não impor os nossos ensejos culturais. Então eu não posso, quanto enfermeiro, chegar lá para ela e repreender porque ela não amamenta. Porque isso é cultural. Então o que é que se faz a essa criança? Ela vai ser marginalizada para o resto da vida por a cultura que tem, não é? O Estado fica com ela? Não. Geralmente elas acabam morrendo, né? Mas nós, enfermeiros, pode ajudar, não? Tipo, amamentar de uma forma ou não? Vai tudo de uma permissão, né? Até se ela permitir que você dê leite. Ou adotar a criança? É um pouco mais complicado.
O exemplo que eu disse, não adianta a gente tentar simular uma prática, porque isso é difícil. Vai de índio, pessoa para pessoa, índio para índio e tribo para tribo. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. É algo que é abandona e envolve, não sei o quê. Mas o que eu quero que vocês percebam é isso. Nós não podemos impactar com a nossa realidade na realidade deles. Ficou claro isso? É por isso que ele colocou isso. Não foi só para que seja financiado, não foi só para que desse dinheiro para esse lado da saúde. Foi para que os profissionais do SUS respeitassem também essas divergências, tá? Esse subsistema deverá ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Vocês conhecem essas palavras? E igual aos outros? O mesmo modelo do SUS é o modelo dele. Então todos eles vão seguir o mesmo padrão. Princípios, não é? Todos. SUS servirá de retaguarda e referência. Então, na tribo indígena, pneumonia se cura com... Isso é um exemplo, tá? Pneumonia se cura com melão São Caetano e casca de imbaúba. Beleza. Se ele chegar no hospital com o melão São Caetano cortadinho, a casca de imbaúba cortadinha, ele vai continuar tomando o melão São Caetano e a casca de imbaúba dele. E nós vamos dar eritromicina para ele de forma de retaguarda. Então a cultura dele vai estar sempre em primeiro lugar. Certo? Por exemplo, uma tribo indígena recebe uma picada de cobra, um animal peçonhento. Ele pode receber o tratamento dele lá e não querer vir de Paraná e passar lá folha de... casca de fumo. Pode. Só que se ele quiser vir e ser atendido no hospital, ele pode, porque a referência dele é o SUS. Deu para entender? Tudo respeitando lá... É complicado, não é? Demais. Direito a participar do Conselho de Saúde. Conselho, lembra desse Conselho de Saúde? A gente jogou ontem, né? VUP. Conselho. A gente vai descobrir o que é o Conselho em uma outra lei, não sei se vocês conhecem, 8.142. Na próxima sequência, a hora que nós terminarmos 8080, a gente vai para essa outra aqui. Essa aqui, alguém sabe o que ela faz? Por que ela foi criada? Ela amarrou toda a comunidade e trouxe a comunidade. Aí dela que criou-se os conselhos. Por isso que eu não vou falar delas agora, porque eu quero ser bem específico lá na 8.142. Só que eu quero que vocês lembrem, quando a gente trabalhar lá, que essa parte da introdução da lei, essa assertiva da lei, foi colocado a participação do indígena no conselho. Ele vota, ele tem direito a voto, ele tem direito à escolha, certo? Você disse que ele leva um melão de São Caetano e lá as folhas do baú. E se eles não trouxerem, o SUS é obrigado a ir buscar isso? SUS não, mas eles têm lá umas pessoas que cuidam deles, né? Que são os técnicos da CASAI, que chama Casa de Apoio, não sei o que, do Índio, e aí esses caras se viram. Isso é um programa do governo federal, tá? Foi criado e ele foi incluído na lei. Esse aqui é o programa Melhor em Casa. Fala do fato do paciente ser internado dentro da sua própria residência. Então ele pode manter uma estrutura hospitalar dentro da sua casa. Isso foi copiado. De onde isso foi copiado? Na Europa, né? Europa tem muito home care. Então aquele paciente muito grave, paraplégico, que tem aqueles aparelhos todos, vai para casa, certo? Então foi criado. Uma coisa que você precisa lembrar com bastante cuidado. A gente vai estar atuando na prevenção, na terapêutica e na reabilitação. Nesse caso da intervenção na casa da pessoa, a gente vai trabalhar prevenindo, a gente vai trabalhar tratando e a gente vai trabalhar reabilitando. Não esqueçam essa palavra reabilitar.
Uma outra coisa muito importante, creio que seja a mais importante da lei, da adição. O paciente só poderá ser interno na sua casa se ele... Não, assinar um termo de responsabilidade. Se ele quiser. Hoje não precisa assinar mais nada. Você falou, tá falado. O paciente tem que dizer, eu quero ser internado na minha casa. Não é preciso Mas o assinar. SUS que vai bancar? Algumas vezes, sim. É que... Deixa eu ver. É porque eu tenho medo de avançar muito e a gente bagunçar. Mas dentro do edital de vocês tem uma lei que cria as unidades básicas e cria um negócio que chama PSF. Já ouviram falar? Programa de Saúde da Família. E tem uma que chama NASF também, que tem fonoaudiólogo, odontólogo, fisioterapeuta e tudo mais. Então ficaria a cargo dessas pessoas visitar, oferecer esse tipo de tratamento. Mas nós vamos ver isso em outra lei, que é a 2882, que é a que fala das unidades básicas de saúde. Mas a via de regra sempre é o SUS que tem que fornecer. É o SUS que tem que pagar. Não sei se vocês sabem, mas se o paciente usa oxigênio em casa, ele busca oxigênio aonde? No hospital. No hospital municipal. Isso aí já é uma ajuda de custo do SUS. Certo? Não esqueçam disso sempre. Concordância. O paciente tem que querer. E se o paciente não pode opinar? A família pode dizer não quero. Não, para isso tem que haver uma... Meu pai, muito grave, muito doente, e eu o deixo no hospital. Não quero, não aguento cuidar. Posso fazer isso? Isso é um crime. Abandono de... Capaz. Meu amor e meu ódio. Rede Cegonha. Rede Cegonha trouxe a lei do acompanhante, lei do parto normal humanizado, lei do parto na água. Trouxe toda uma... Quais são as coisas mais importantes? Permissão de uma pessoa, prestem atenção nessas palavras, tá? Durante o período de trabalho de parto, escrevam assim: pré-parto, parto e pós-parto. Então, pré-parto, parto e pós-parto. Essa lei veio mais ou menos só para colocar isso. Ela colocou mais umas outras coisas que chamam isso aqui, ó, CPNs. Centros de parto normais. Quem trabalha nesses centros de partos? Só enfermeiros obstetras, não tem médico. Toda a unidade é feita por enfermeiros. Interno, enfermeiro, bota parir e dá alta. Aí lá você ganha na mesa, no cavalinho, no banquinho, na banheira, onde você tiver vontade de ganhar, você vai ganhar. Incorporação de tecnologia. Lembra que a gente comentou naquele início, com o avanço, na década de 80, 90, a gente não tinha tecnologia quase que nenhuma. Então a gente não tinha internet, a gente não tinha conexão entre sistemas, a gente não tinha computador. Então, com esse avanço, a gente criou uma assistência terapêutica integral, que é a dispensação de produtos, oferta de procedimentos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar. O que é isso? Você vai lá na sua casa,
ou você é dependente de insulina, você é diabético, precisa tomar insulina. Você vai lá no posto, pega uma receita de insulina e vai lá na farmácia básica. Não sei se alguém aqui já teve essa necessidade de fazer isso. Mas se você for lá buscar, lá eles te dão o glicosímetro, que é para ver, eles te dão a lanceta para furar, eles te dão as agulhas, eles te dão as seringas, eles te dão o isoporzinho, eles te dão a insulina, isso para 6 meses. Então, para que você possa tomar a sua insulina na sua casa. Aí tem um sistema que libera mais insulina daqui 6 meses, conforme a dose, nananana. Qual que foi um grande avanço para nós? O melhor exemplo de tecnologia que nós tivemos. Quase todo mundo tem na carteira. Cartão Nacional, o SUS. Aonde você vai, o seu cartão de SUS é o cartão de entrada em qualquer ambiente público. Ou não. Qualquer atendimento público você precisa de um cartão, que é um número integrado. E isso também foi uma das políticas da incorporação da tecnologia. Não há muito o que descrever, não há muito o que falar. Ele é muito sucinto nas adições dessas leis. Você precisa só ter uma básica noção para conseguir matar a questão. Aqui começa as coisas ficarem um pouquinho mais enjoadinhas. Ele fez uma adição relacionada ao funcionamento. Falando sobre a participação de capital estrangeiro. Antes, a Constituição fazia o que com o capital estrangeiro? Até 2015 não permitia. A palavra, eu gosto da palavra. Vedado. Não pode din-din de fora. Quando eu falo capital estrangeiro, eu falo dinheiro de fora. Tá? Grana de fora. De qualquer lugar fora do Brasil. Então não podia. Depois de muitos contratempos, brigas, confusões, o SUS aprovou no Conselho Nacional de Saúde que entidades filantrópicas, entidades ligadas à ONU, ONGs, podem colocar capital dentro do nosso país, podem pôr dinheiro. Onde eu vou linkar essa informação? Não tem fim lucrativo, pode pôr grana aqui dentro. Deu para entender? ONU, Nações Unidas, pode pôr dinheiro aqui? Organização Mundial de Saúde também pode. Pode. Não tem fim lucrativo. ONG Estados Unidos melhor, pode pôr dinheiro aqui? Os Estados Unidos não. O país Estados Unidos da América. A ONG, uma organização não governamental lá dos Estados Unidos quer pôr dinheiro aqui dentro. Pode. Se não for para caráter lucrativo, pode. Se eles não tiverem lucro, eles não visarem recursos financeiros, interesses financeiros, eles podem investir no país. Investir, que eu digo, por capital aqui, tá? A ONU pode vir abrir um hospital aqui dentro e começar a cobrar consulta? Não. Ele tem que investir em algum lugar que quem vai definir onde vai pôr essa grana é o poder público. Ele fala algumas coisas também, que uma delas é muito importante. Eu sou proprietário do Hospital Rafael Martins Papa. É um hospital particular, um hospital privado aqui de Paraná.
e eu sou dono. E eu continuo mantendo o meu cargo que eu tenho hoje na prefeitura, que é diretor da maternidade. Eu posso ser diretor de uma maternidade pública, sendo dono de um hospital particular? Pode. Leia umas 2 últimas linhas, por favor. Confiança. Vamos definir o que é cargo de confiança? O que é um cargo de confiança? Basta ser funcionário público já é um cargo de confiança. Não. Cargo de confiança você consegue de 2 formas. 2 formas. Portaria. Portaria, você cria uma portaria e põe o cara portariado, ou uma função gratificada. Portariado, quem é portariado? Quem não tem vínculo, quem não tem concurso com a administração. Função gratificada tem vínculo. Deu para entender? 2 formas de você ser cargos de confiança. Conseguiram acompanhar isso? Ou você é funcionário concursado, e aí quando você quer assumir um cargo de chefia, eles te dão uma função gratificada. Ou quando você não trabalha, não é do quadro, não é concursado, e eles te dão uma portaria. E aí você acaba virando um cargo de confiança. Agora, eu sou plantonista, eu não tenho função gratificada. Eu só tenho um contrato na prefeitura de 40 horas para trabalhar, como enfermeiro. Eu posso ser dono do hospital Rafael Martins Papa? E posso assumir um concurso aqui? Posso. Deu para entender? Então só em caso de administração, né? Eu vou reproduzir uma pergunta de prova para vocês. Carlos, funcionário com função gratificada no hospital Emílio Ribas, compra o hospital privado Carlos Chagas, tomando como princípio a lei 8080, é passível de punição, Carlos? Eu vou punir Carlos pelo que ele fez? Não pode exercer. Exatamente. Ele não pode exercer essa função. Se ele exerce, ele será punido. Não pode ser remunerado. Ele não pode. Ele vai ser punido. Pode ser punido. Esqueçam o punido. Ele não pode. Não pode trabalhar então. Não. Se você tem um cargo, uma portaria dentro do SUS, cargo de confiança, você não pode ser dono de hospital. Ou qualquer problema dentro do SUS. Vou usar o exemplo do HCR, que é mais fácil. O Hospital HCR tem convênio com o nosso SUS da vida? Sim. Tem. Aí eu sou dono do Hospital HCR, estou lá dentro do Hospital Municipal. Aí eu tenho um paciente para mandar para Porto Velho na UTI. Só que eu sei que eu tenho uma vaga lá no HCR. Para mim compensa pôr esse cara no HCR ou mandar esse cara para Porto Velho? Lógico, por quê? Porque eu vou ganhar. Eu vou estar lá como diretor de um público ganhando num particular. Então oferece o princípio de integridade. Não é integridade. Na verdade, isso é um princípio do direito administrativo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade, eficiência. É direito administrativo isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é essas palavras. Cargo de confiança não pode ter... Perdão. Pessoa que tem cargos em hospitais privados que trabalham para o SUS não podem ter cargo de confiança no público.
Deu para entender? É mais ou menos isso na participação complementar. Então, só para fechar. Pode ter capital estrangeiro no país? Isso. É isso que eu quero que vocês entendam. 2015 pra cá? Aqui podia? Não. Aqui pode? Houve uma evolução, já pode. Pode. Tá? Aqui já pode. Deu para entender? Se ele perguntar se pode entrar na estrangeiro lá dentro, eu falo de não. Isso. Se ele pode perguntar no enunciado. O Brasil, em 1992, vamos lá. A ONU teve intenção de colocar 13 bilhões de dólares nos hospitais públicos do Brasil em 1991. Pela lei, isto foi correto? Não. Não. Não foi. Só em 2015 é que... Aí eu coloco assim, em 2016, a ONU doa 13 milhões para o país. Isso está correto? Claro. Tá correto, a ONU não tem fim lucrativo, a ONU quer ajudar. Aqui não poderia. Tá? Lá na lei você vai ver algumas outras entidades. Tem mais um punhado de entidade que pode participar nessa parada de sucesso, tá?